Olá, hoje, 13 de setembro de 2015, há exatamente 2 dias atrás, comemorávamos, 3 dias atrás, desculpem, comemorávamos o Dia Internacional de Prevenção do Suicídio, um dia proposto pela Organização Mundial da Saúde e que pretendia, como faz com outras campanhas internacionais e mundiais, chamar atenção para um fato que, em geral, não se dá muita importância e eu até me atrevo a dizer que se tem até muito medo de tratar sobre esse assunto. Não é um assunto banal, não. Muito menos não é um assunto comum nem corriqueiro. É um assunto sério, um assunto importante, um assunto complexo e que, ao longo dos anos, lamentavelmente, talvez isso até tenha colaborado muito para se ter a ideia que se tem hoje a respeito de suicídio, acabou-se não se discutindo como deveria ter sido feito. Então, se trancou o assunto em sete chaves, essa aqui é a grande realidade, se colocou o assunto por debaixo do tapete, como é uma expressão também que se usa quando se quer falar sobre determinado assunto, e se manteve nesse sigilo, nesse segredo sobre esse tema tão importante, tão atual e que sempre foi. Essa coisa de suicídio, apesar de hoje ser objeto de muita análise no mundo inteiro, tanto é que a própria Organização Mundial da Saúde está nos chamando a atenção sobre isso, mas ele acompanha a humanidade. O homem sempre se matou e sempre se matará. Por quê? Porque hoje se sabe que por trás do suicídio existe uma variedade enorme de doenças psiquiátricas que, em existindo, conduzem, elevam, facilitam essa expressão no comportamento das pessoas de se autodestruírem. Mas o que eu quero chamar a atenção é que a Organização Mundial da Saúde, há 13 anos, elegeu o 10 de setembro como sendo o Dia Internacional de Prevenção ao Suicídio. Então, a intenção do OMS era justamente chamar a atenção para a necessidade de nós prevenirmos essa ocorrência. Por dois grandes fatores. Veja que a partir de 2000 por aí, já se tinha indicadores de que o suicídio é um problema de saúde pública por dois grandes motivos. Primeiro, porque há um número elevadíssimo de pessoas que se matam no mundo. A própria Organização Mundial da Saúde estima que a cada 4 segundos alguém se mata. Então, só o fato de nós estarmos conversando aqui há 1 minuto e meio, 2 minutos, já muitas e muitas pessoas, pelos indicadores da OMS, já se mataram nesse intervalo. Isso corresponde a mais ou menos 1 milhão de pessoas que se matam por ano no mundo. Em nosso país, isso vai em torno de 12, 13 mil pessoas identificadas, porque como se trata de um assunto temeroso e que se esconde, às vezes até a notificação, até então era proibida, hoje é obrigado você a notificar a ocorrência de suicídio. Então acaba desfocando os números reais. Então é provável que esses 12 mil ocorrências de suicídio que estão previstos, registrados no Brasil, sejam bem mais do que isso, por não serem notificados e não serem contabilizados, portanto, esses levantamentos estatísticos, etc. Aqui no Brasil, a estimativa é de que cada 45 minutos alguém se mate. E uma outra verdade também anunciada nesses parâmetros da OMS com relação ao suicídio é de que para cada um suicida executado, alguém morre de suicídio, por suicídio, 20 outros tentaram. Então, veja o que isso significa. Há 15, 20 anos atrás, houve um incremento de 60% das taxas mundiais de suicídio, o que reforçou a preocupação da Organização Mundial da Saúde em poder destacar esse assunto e trazê-lo à tona para se discutir. Não se faz isso com AIDS, não se fez isso com tuberculose, não se faz isso com Hansa, não se fez isso com dengue, se divulgar, se tratar, se
buscar a mobilização social da comunicação para poder enfrentar um problema grave de saúde, por que não se faz suicídio? Por quê que não se trata desse assunto de forma aberta, livre e responsavelmente? Então, essa foi o escopo fundamental da campanha. E essa campanha, ela se insere, o dia 10 de setembro, se insere num contexto em que uma associação chamada Associação Internacional de Prevenção ao Suicídio elegeu o mês de setembro como sendo o mês chamado mês amarelo, Setembro Amarelo. Está aqui no peito, é o símbolo do Setembro Amarelo. Primeiro ano que vem para o Brasil essa campanha. Até então só existia nos outros países do mundo, assim como tem o Outubro Azul, tem o Novembro Cor-de-Rosa, que trata da próstata, prevenção de câncer de próstata, prevenção de câncer de mama. O suicídio foi identificado no mês de setembro por coincidir com o 10 de setembro, que era já há muitos anos o Dia Internacional de Prevenção ao Suicídio. Então, estamos vivendo plenamente no chamado Setembro Amarelo, que a finalidade é chamar a atenção de todos, do filho, do pai, da mãe, da escola, do professor, do cidadão, das universidades, das autoridades públicas, todos envolvidos nesse processo, para reduzir, tentar interferir para reduzir os números, a incidência de casos de suicídio na população em geral, que é enorme e que está crescendo. Um outro dado importante que fez a Organização Mundial da Saúde reconhecer como saúde pública é de que está havendo um declínio na faixa de idade entre as pessoas que tentam se matar. Isto é, há alguns anos atrás, 15 anos atrás, por exemplo, predominantemente existia acima de 60, 70 anos. Atualmente, isso está diminuindo. As pessoas na faixa de 17 a 29 anos aumentou em cerca de 30 e tantos por cento as taxas de suicídio. Eu, pessoalmente, acredito, e isso coincide com alguns estudos, que está muito ligado com a forma da juventude de se viver e de se comportar nos dias atuais. As percas brutais das referências, que a cada dia você tem uma coisa, amanhã já não tem mais, e não são substituídas de forma adequada. As referências de casa, o afrouxamento das relações sociais. As pessoas já não têm mais, não se nutrem umas com as outras, não se compatibilizam. Há um desvanecimento geral da população, uma tristeza geral da população, por irrealizações, por fracasso, por frustrações coletivas, etc. Há uma descrença no poder público muito grande, que isso psicologicamente é um desastre do ponto de vista emocional. Pessoas perdem o elan, perdem a esperança de se acreditar, quer dizer, no país, no povo, na sociedade, etc. Né? O uso de droga, que é um fator relevantíssimo na epidemiologia, como causa, aliás, fica melhor, de suicídio, que é a segunda grande causa de suicídio. Então, esses fatores todos acabam colaborando para que a nossa juventude desenvolva aumente, né, essa possibilidade de se suicidar, de se matar, etc. Então, esses fatores acabaram colaborando para que haja isso. E essa instituição internacional elegeu Setembro Amarelo, com a designação amarelo, justamente para alguém perguntar, mas Rui, por que é amarelo? Amarelo porque é o símbolo da advertência. Não tem o símbolo do verde, que é um sinal de trânsito, que significa, do senso comum, de você poder passar de um sinal para uma rua para outra. Não tem o sinal vermelho, que impede que você transite, porque aquilo é um perigo, etc. O sinal amarelo, o que é? É uma advertência. É o sinal que você tem que ter cuidado na passagem daquilo. É um perigo que está iminente, que pode. Então é a mesma coisa do sinal amarelo. Portanto, o amarelo do bottom é nada mais, nada menos relativo a essa advertência com relação a essa coisa do suicídio, chamando a atenção do mundo para que haja uma reflexão melhor sobre esse tema e se enfrente isso com decência, com dignidade e com responsabilidade. E setembro, já expliquei porque é o do mês. Então, essas são as características. Um outro fato importante, digno de nota, que a Organização Mundial da Saúde vem chamando a atenção, é de que 90% dos suicídios, 90%, não estou me referindo a 1%, 200%, não, 90% dos suicídios estão relacionados a uma doença mental. Ora,
Se estão relacionados a uma doença mental e não há doença chamada suicídio, você pega a classificação internacional das doenças, a CID, que é o documento oficial que cataloga as enfermidades humanas, você não tem nenhuma doença lá chamada suicídio. Não existe isso em nenhuma categoria. Porque não há doença chamada suicídio. O que há são doenças mentais, na área da mental, que colaboram para que as pessoas se matem. É um sintoma, a gente pode falar assim dessa forma. É um fenômeno sintomático que advém da existência de um distúrbio psiquiátrico. E como vocês sabem, nós já tentamos aqui por diversas vezes falar sobre isso, a doença mental é uma expressão de desorganização da nossa personalidade. Todas as doenças mentais, sem exceção, desorganizam em proporções distintas a vida mental do sujeito, a vida social, a vida pessoal, a vida familiar, a vida laboral, a vida intelectual, a vida cognitiva, perceptiva, afetiva, sensitiva, emocional, etc. Então, todas essas demandas e todas essas dimensões são desorganizadas pela presença da doença mental. E ela acaba, entre uns e outros, se revelando através da tentativa de suicídio. E qual das doenças mentais que mais colabora para o suicídio? A depressão. Incontestavelmente, a depressão, para muitos estudiosos, que são chamados estudos sobre epidemiologia de doença mental relacionada ao suicídio, mostra que a depressão colabora em torno de 90%. Então, há uma chance grande de que as pessoas portadoras de transtornos depressivos possam pensar em se matar. Outro transtorno também relativamente frequente que colabora com taxas altas para essa ocorrência são os dependentes de drogas. Só o alcoolismo no universo das dependências químicas representa em torno de 10 a 12%. Isto é, na população de alcoólatras, 10 a 12 se matam no curso natural da sua doença. Então veja a dimensão disso, o que é que isso representa. Pacientes portadores de crack são inúmeros, só que acabam não sendo notificados, como muita coisa desse país não é notificado. Acaba acontecendo por aí, morrendo aí debaixo da ponte, nas praças públicas, ou achados mortos, etc., mas não se vai investigar. Mas se você fosse verificar, epidemiologicamente, pode ser casos claros de suicídio entre usuários de crack, usuários de cocaína, etc., etc., etc. Uma outra condição muito frequente é a esquizofrenia, que é uma doença crônica, já tratamos aqui em vídeos anteriores, que incide em geral com 1% na população em geral. Nós até havíamos dito que aqui no Maranhão, por exemplo, nós temos em torno de 7 mil esquizofrênicos, em torno de 10 mil esquizofrênicos, considerando 1% de 1 milhão de pessoas. Então, isso corresponderia a uma taxa relativamente alta. E 10% dessa população de esquizofrênicos acabam se matando. Ou no início do seu transtorno, considerando que a doença no início é avassaladora, ela destrói, ameaça, desorganiza de forma brutal a unidade. Isso, por se incidir em populações jovens de 12, 13, 14, 15 anos, acaba desorganizando de forma grosseira a percepção do mundo e da realidade, as pessoas acabam se matando, ou então entre os pacientes com evolução crônica. São chamados portadores de esquizofrenia demencial ou esquizofrenia residual. Esquizofrenia já no final de carreira, já a pessoa profundamente afetada, etc., acaba se matando também. Então você tem senis, pessoas portadoras de doenças senis, pacientes no início de doença de Alzheimer, pacientes portadores de doenças como Parkinson, etc., também tem uma incidência relativa nesse universo das pessoas que tentam se matar. E o que eu quero dizer com isso é de que nós temos que romper com essa realidade. Né? Quer dizer, nós não podemos ficar à mercê dessa situação, observando o trem passar na nossa frente, um trem que vai numa velocidade desastrosa, e esperar que lá na frente ele aborre e mate mais muita gente. Nós temos que impedir que esse trem, chamado suicídio, passe na nossa frente e a gente fique só contemplando. Então, Setembro Amarelo, ele corresponde a esse mês para que nós chamemos todos para esta luta de enfrentamento do suicídio. Aqui no Maranhão nós temos um trabalho importante que me foi concedido pelo Dr. Ávido Murat, que é o presidente do Conselho Regional de Medicina, para nós elaborarmos um projeto a apresentar para o município, no sentido
gente reduzir, ter um grupo de apoiamento de profissionais de interdisciplinaridade que possa acolher e conduzir e orientar esses enfermos que estão pensando ou que executaram suicídio. Então, eu acho que é uma iniciativa muito bem, além das campanhas que serão organizadas sistematicamente ao longo dos anos. Porque a prevenção do suicídio não se encerra com o final do mês. Setembro foi o início, é o início do jogo. É a primeira chute de se iniciar a partida. E daqui para frente nós iremos tratar. Tratar com decência, tratar com deferência e com muita responsabilidade esse assunto. Então, eu dizia aqui num artigo, rapidamente, para não delongar, que prevenção de doenças se faz com informação. E isso vale para a dengue, para a AIDS, para câncer de mama, de próstata, tuberculose, hanseníase, e vale também para o suicídio. E para muitas outras condições, do ponto de vista da prevenção, ligadas à saúde. O suicídio, particularmente, sempre foi e sempre será um assunto que merecerá toda a nossa atenção, porque tanto no Brasil quanto no mundo, sua ocorrência vem crescendo de forma avassaladora. Bem como se observa, eu já havia dito isso claramente, um incremento na faixa de idade faixa de pessoas com menor idade. Em 90% dos casos oficialmente registrados de suicídio, sabe-se que estão relacionados a algum transtorno mental. Também já fiz alusão a isso. E esse dado é importante porque é o dado que subsiste, que garante a inserção definitiva da condição do suicídio no âmbito da saúde pública. Então é preciso que a gente entenda o suicídio não numa ótica moral, uma ótica religiosa, como uma coisa pecadora, como uma coisa que é fraqueza de caráter, que é debilidade mental, que o sujeito é fraco, é covarde. Nada disto. O cidadão que se mata, ele está absolutamente mergulhado dentro de uma perspectiva de doença. Ninguém em condições de saúde mental é capaz de tirar sua própria vida. Nós estamos tratando, portanto, de uma condição psicopatológica, de uma enfermidade, que é a condição relacionada ao suicídio. Por isso é possível se evitar, por isso é possível se prevenir. A grande mote é esse. As pessoas que pensam ou que tentam se matar, pode ser evitado. Essas pessoas podem evitar isso. E a experiência no cotidiano, uma experiência como a minha, de mais de 38 anos como psiquiatra, demonstra isso. Nem todas as pessoas, graças a Deus, que eu atendi e que tinham forte tendência para se matar, se mataram. Estão aí, pelo contrário, vivas, sorrindo, cheias de vida, curtindo a vida como tantos outros. Para finalizar esse assunto, e ao mesmo tempo solicitar que todos colaborem com essa iniciativa da Organização Mundial da Saúde, do Conselho Federal de Medicina, da Associação Brasileira de Psiquiatria, da Associação Médica Brasileira, e aqui no Maranhão, em nosso estado, do Conselho Regional de Medicina, é preciso que todos participem. Vamos tomar várias medidas e várias iniciativas nesse sentido, desde palestras, conferências, reuniões, formação de um grupo multidisciplinar para acolher esses enfermos e tentar colocar essa equipe multidisciplinar no âmbito da saúde pública da nossa cidade. Então, eu gostaria de me dirigir particularmente à imprensa, que é quem anuncia, quem mostra, quem fala, quem trata deste assunto. E essa situação foi também, por vários motivos inerentes à própria profissão do jornalismo, tratada com muito rigor, ao ponto de não se falar sobre esses assuntos, sobre esses índices epidemiológicos, sobre a ocorrência de suicídio, etc., com muita reserva. Então é preciso que se siga as orientações contidas nas apostilhas do Conselho, nas apostilhas da Organização Mundial da Saúde, que recomenda que esses assuntos não sejam transformados em manchetes, que os fatos relacionados à prática do suicídio de fato não sejam anunciados, que não se exalte as qualidades ou as características das pessoas que tentam se matar, mas que não se furtem ao ideal de anunciar com competência, com conhecimento e com responsabilidade esses fatos, para que a gente possa habilmente manejar, tratar e evitar que essas pessoas todas pelo mundo afora acabem se matando. E o papel da imprensa é fundamental, assim como da família, meu papel como profissional, meu papel como médico,
como psicólogo, etc., para poder manejar, como os psicólogos, na realidade, como para poder manejar com essa situação, certo? Um abraço a todos, um beijão e até a próxima.